E hoje nós vamos falar sobre o poder do hábito. E se tu queres uma grande transformação na tua vida, nada melhor do que mudar os teus hábitos para que isso aconteça. Vou começar este vídeo com uma história verídica, para introduzir aqui um conceito que é importante perceberes. Esta história é acerca de um homem chamado Eugene Pauly, de 71 anos, que perdeu o lóbulo frontal. O lóbulo frontal é a zona do cérebro referente à memória a curto prazo. Ele ficou incapaz de reter informações de eventos por mais de um minuto. E este senhor fazia uma caminhada todos os dias, ao quarteirão, com a ajuda da sua esposa. Mas um certo dia, Eugene desapareceu sozinho de casa. E por incrível que pareça, apareceu em 15 minutos. Seguindo a sua rotina diária, ele conseguiu retornar a casa. Eugene demonstrou com isso que os hábitos são criados e operados completamente separados da parte do cérebro responsável pela memória. Isso provou que nós aprendemos e tomamos decisões inconscientes sem necessidade de nos lembrarmos sobre os factos que levaram àquela decisão ou aprendizado. Os hábitos são muito mais fortes do que as ações pensadas. E esse é o poder do hábito. Como os hábitos são acionados? O nosso cérebro é uma máquina poderosa. Ele está constantemente a encontrar maneiras para se esforçar menos e automatizar rotinas, apenas para economizar energia. Um hábito funciona em um fluxo de 3 etapas. Primeiro, gatilho. Alguma coisa acontece e o teu cérebro vai entender este gatilho como um chamado para entrar no modo automático e escolher qual rotina usar. 2. Rotina. A rotina é uma ação física, emocional ou mental que é automaticamente acionada pelo gatilho. 3. Recompensa. Um estímulo positivo ocorre e diz ao teu cérebro que aquela rotina funciona e por isso deve ser armazenada. Entender como os hábitos são acionados é muito importante, porque nos dá um grande controle sobre nós mesmos. Ao entendermos os gatilhos e as recompensas, somos capazes de alterar, adaptar e criar novas rotinas. Como criar novos hábitos? 1. Cria um novo gatilho na tua mente. 2. Associa uma rotina positiva a esse gatilho. 3. Cria uma recompensa mental ou física associada à manutenção deste hábito. O poder de bons hábitos enraizados. Um hábito positivo leva a outro. E isso cria uma cadeia de hábitos positivos que funcionam bem em conjunto. Por exemplo, pessoas que se começam a exercitar, naturalmente começam a alimentar-se melhor, a tornarem-se mais produtivas no trabalho e, consequentemente, o stress é reduzido. Na tua vida é essencial identificar um hábito fundamental que precisa ser mudado e trará melhorias diversas em vários outros hábitos que impactam o teu dia-a-dia. Identificar o hábito fundamental é um pouco difícil e requer uma abordagem de tentativa e erro. O importante é identificar algo que é pequeno o suficiente para ser mudado e tenha impactos positivos no todo. Em 2009, por exemplo, um estudo provou que o simples hábito de anotar os alimentos consumidos durante o dia era capaz de ajudar as pessoas a identificarem padrões de alimentação, o que fazia com que elas planeassem melhor a sua alimentação, tornando-os mais saudáveis. Neste estudo, o grupo que tinha hábitos de alimentação perdeu o dobro de peso que os demais participantes. O papel da força de vontade. Agora vou falar de 2 estudos muito interessantes sobre de que maneira funciona o nosso depósito de força de vontade. Os cientistas já provaram que a força de vontade é fundamental para o sucesso e com muito mais impacto do que a inteligência da pessoa. Isso foi provado numa experiência chamada teste do marshmallow. O teste do marshmallow consistia em colocar um doce em frente a várias crianças e aquelas que resistissem à tentação de comer o marshmallow por 15 minutos ganhavam outro marshmallow. E o resultado é impressionante. As crianças que conseguiram esperar para ganhar o segundo marshmallow obtiveram as maiores notas nos testes finais do ensino médio, maior taxa de acesso à universidade e melhor desempenho académico. Porém, o ser humano tem um estoque limitado de força de vontade e ele também precisa ser exercitado. Quando desenvolvemos a nossa capacidade de adiar a recompensa, através do treino de força de vontade, ampliamos o nosso estoque e tornamos-nos capazes de realizar mais. Noutro estudo, foi pedido a um grupo de alunos para saltar uma refeição. Depois sentaram-nos juntos e cada um deles enfrenta 2 taças. Uma taça continha bolachas de chocolate fresquinhas e na outra rabanetes com um ar muito menos apetitoso. A metade do grupo foi dito que só poderiam comer as bolachas. A outra metade foi dito que só poderiam comer os rabanetes. Depois disso acontecer, os investigadores deram então ao grupo um desafio impossível de completar. Nenhum dos alunos sabia que o desafio era impossível de resolver. Mas os alunos que apenas tinham comido os rabanetes desistiram em menos de metade do tempo do que os que comeram as bolachas. Esta disparidade foi causada pelo desaparecimento de força de vontade, que os alunos que comeram os rabanetes tiveram de resistir às bolachas. E é justamente por esta razão que não se deve esgotar a nossa força de vontade logo pela manhã, com tarefas entediantes.
Além disso, vários estudos demonstraram que ao exercer força de vontade, numa área como exercício físico ou estudo, a nossa reserva de força de vontade aumenta e tornamos-nos mais capazes de aplicá-las em outras áreas da nossa vida. No entanto, é preciso saber que nenhuma destas coisas é suficiente para podermos produzir força de vontade inesgotável. Agora lanço-te uma pergunta. Todos nós somos responsáveis pelos nossos hábitos? E a minha resposta para esta pergunta é: não importa o quão forte é um hábito. Desde que tu estejas ciente de que o hábito existe, tens a capacidade de mudá-lo. A maioria de nós passa a vida num mundo repleto de hábitos, sem sequer percebê-los. E agora vamos à parte mais interessante. Como mudar um hábito? Uma vez que somos capazes de compreender o papel dos hábitos nas nossas vidas, o nosso principal desafio é transformá-los de acordo com o que queremos. Segue estes passos para transformar os maus hábitos em hábitos saudáveis. Primeiro, identifica a rotina. Apesar de nem sempre ela ser óbvia e muitas vezes ela ser inconsciente, o importante é que sejas capaz de analisar os teus comportamentos e planear como mudá-los. É importante que identifiques o que queres mudar, antes de ir para o segundo passo. Segundo passo, experimenta recompensas diferentes. Se não consegues trocar más rotinas por novas rotinas, é preciso recriar as recompensas. Por exemplo, se estás a comer comidas que te fazem mal e a alimentares-te de forma nada saudável antes de dormir, deves substituir a recompensa desta rotina. Ou seja, substitui a comida por um lanche saudável, ou apenas descansa por alguns minutos. Depois disso faz uma coisa, liga um cronómetro e aguarda 15 minutos e pergunta-te se ainda sentes a mesma vontade de comer fast food. Se sim, se isso acontecer, é porque ainda não identificaste o gatilho do hábito. Experimenta recompensas diferentes até que descubras qual gatilho aciona aquele mau hábito. Por acaso, neste exemplo, o gatilho era a tua fome? Entende que podes superar a fome comendo coisas diferentes, como o lanche saudável. Se o gatilho deste hábito é o cansaço, tira alguns minutos para descansar. Terceiro passo, isola o gatilho. Se sabes qual recompensa satisfaz aquele gatilho, ainda é necessário entender o gatilho mais a fundo. Os gatilhos mais comuns tendem a ser sempre relacionados a 5 categorias principais. Primeira categoria, um lugar. E aqui deves-te perguntar: onde tu te encontras quando surge esta rotina? Segunda categoria, um horário. E a pergunta é: quando surge esta rotina? Terceira categoria é um estado emocional. E fazes a seguinte pergunta: como te sentes quando surge esta rotina? A quarta categoria tem a ver com outras pessoas. E a pergunta que deves fazer é: com quem estás quando a rotina aparece? E a quinta categoria tem a ver com uma aproximação clara que tu vais fazer. Quando tens algo a fazer e a rotina é acionada. Então, resumindo, se tens um hábito que precisas eliminar, anota os lugares, os horários, os sentimentos, com quem estás e quais os próximos passos antes daquela rotina aparecer. E depois de algumas repetições, tu vais começar a entender o padrão. O quarto passo é: cria um plano. Uma vez que entendeste os três principais componentes do hábito, fica bem mais fácil planear uma nova rotina que te traz a mesma recompensa para o mesmo hábito. Fica alerta até que o gatilho apareça e age de acordo com o plano. Se funcionar e tiveres a força de vontade para repetir sempre este novo condicionamento, serás capaz de transformar os teus hábitos. A grande regra de ouro para a mudança de hábitos é que os hábitos não podem ser normalmente ultrapassados. Antes, pelo contrário. Um hábito pode apenas ser mudado se, usando o mesmo gatilho e a mesma recompensa, uma nova rotina é inserida com sucesso. Os hábitos ditam muito das tuas atividades e dizem muito sobre quem és. Entendê-los é o primeiro passo para seres capaz de transformar a tua vida e a tua produtividade. Tu tornas-te melhor naquilo que tu repetes constantemente e isso são os teus hábitos. Por isso, trabalha para te conheceres a ti mesmo. Transforma-te e exercita a tua força de vontade para te tornares uma pessoa com um grande autocontrole. E é isto. Espero que tenhas gostado deste vídeo, espero que tenha sido muito importante para ti, espero que tenhas gostado e percebido melhor como é que os hábitos funcionam e que tenhas entendido como é que os consegues transformar. E se isso foi mesmo importante para ti, peço-te que dês like, que comentes e que partilha com um amigo teu que aches que esta informação é importante para ele também. Se me queres ver mais vezes por aí pelo YouTube, subscreve e clica no sininho. Vai lá. Vemos no próximo vídeo. Tchau!